Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre a construção política e literária totalitária da ideia de Brasil. Tornou-se hábito, e um hábito, uma moda absolutamente incorreta dentro do Brasil, dizer que a ideia de doutrinação cultural é devida quase que exclusivamente ao PT ou à esquerda. Aliás, criou-se no Brasil uma ideia de que o problema do Brasil é a esquerda, pontuando esta esquerda a partir do período de 64. Nenhuma das duas ideias é verdadeira. A construção, a interferência estatal dentro da cultura e da literatura e da infância, inclusivamente, não é obra exclusiva do PT. Neste Conselheiro Acácio eu quero abordar um pouco isso e eu vou deixar embaixo aqui no vídeo o link para a minha página de artigos no site do Medium, onde vocês podem ir acompanhando os artigos que eu vou colocando lá. E lá tem alguns artigos que falam sobre a construção teórica da historiografia brasileira, que vem norteando a historiografia brasileira, além de um tema relativo a esse Conselheiro Acácio de hoje. Eu coloquei um artigo lá. Bem, o problema do Brasil, efetivamente, enquanto projeto revolucionário, ele remonta ao período da independência. E de uma forma absolutamente cínica, vem sendo escamoteado da população brasileira que o projeto revolucionário brasileiro não é devido aos comunistas. O projeto revolucionário brasileiro é devido à maçonaria. E é preciso entender o seguinte: a maçonaria é a maçonaria que originou o socialismo e é a maçonaria que originou o comunismo. Portanto, não adianta nada combater os socialismos, as variantes socialistas, tampouco as variantes comunistas, se nós, ou as variantes de esquerda, como queiram, se nós mantemos a mãe, o tronco, a raiz intacto. E a raiz é a maçonaria. Isso não é só no Brasil. Desde que a maçonaria foi lançada em 1717, ela tem um projeto cosmopolita de poder. E é preciso entender isto. O que significa este projeto cosmopolita de poder? Eu já fiz hangouts, eu já fiz vídeo, eu venho fazendo programas de rádio, posts, inúmeros. Esse tema é um tema complexo, evidentemente, ele não é um tema fácil, mas é preciso entender o seguinte: o movimento revolucionário dentro do Brasil entra em 1822 com o golpe da independência brasileira. De lá para cá, nós tivemos sempre uma reacomodação deste movimento. 64, portanto, é um desdobramento do movimento. E aquilo que é atribuído exclusivamente ao PT, ou seja, de fazer doutrinação cultural, ou educacional em cima das crianças ou dos adultos, tanto faz, também é simplesmente um desdobramento do processo. Portanto, ou nós vamos à raiz, ou nós não vamos entender, ou vamos entender a história brasileira aos socalpos. Bem, hoje eu quero trazer para vocês, mostrar para vocês que há uma linha de fabricação da história do Brasil que influenciou as crianças. Então, o projeto revolucionário ele tem um tipo de literatura que se destina aos adultos e ele tem um tipo de literatura que se destina às crianças. Portanto, não há diferença. E isso desde o início, desde 1717. Bem, conforme eu já falei, e vocês vão ver nesses artigos que eu coloquei no Medium, as grandes linhas teóricas conceituais que fabricaram uma história do Brasil a partir do século XIX, bem como os intelectuais que propuseram essas linhas, foram artificialmente construídas depois do golpe de Estado de 1822, que foi dado pela maçonaria e que tem determinado até hoje a forma como nós lemos e como nós interpretamos a história, a cultura, a sociedade, a política, a economia e a religião do Brasil. Resumidamente, eu vou destacar aqui 3 dessas grandes linhas, e por ordem de origem.
em 1822, a principal linha, portanto, a linha mestra. Em 1822, José Bonifácio, que é um maçom carbonário, para legitimar a independência do Brasil, cria a falsa tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. Em 1838, Januário da Cunha Barbosa e Raimundo José da Cunha, ambos maçons, criam o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, para, dentre outros objetivos, promover a chamada identidade nacional e para reescrever a história do Brasil. Nesta promoção que o IHGB fez, é um concurso que ele lançou, como se deve escrever a história do Brasil. Um alemão chamado Karl Martius ganhou. Nesta promoção, toda a memória da presença portuguesa deveria ser eliminada. Mais do que eliminada, toda a memória da presença portuguesa no Brasil e história da presença portuguesa deveria ser criminalizada. E mais do que eliminada e criminalizada, toda a história da presença portuguesa no Brasil foi reescrita. Quando eu digo reescrita, é reescrita mesmo. Os livros que existiam foram refeitos e foram inseridas palavras, textos, contextos e subtraídos outras coisas que, de modo algum, têm relação com a verdade. Muito bem, então veja, em 1933, Gilberto Freire propõe a construção de uma ideia de Brasil. Ele a constrói enfocando o escravismo, o patrimonialismo, as elites corruptas e subordinadas ao poder real, portanto, as instituições decadentes da coroa. Portanto, Gilberto Freire constrói uma teoria, e é preciso entender aqui o seguinte, é uma teoria, é uma tese fraudulenta, de que ele fala que o problema da corrupção brasileira, do patrimonialismo brasileiro, advém da coroa portuguesa. Ora, essa tese deita morada no Brasil inteiro. Por quê? Porque essa tese é capitaneada pela USP. Essa tese é a grande tese que vai nortear o governo ditatorial do Getúlio Vargas. Vamos lembrar que Getúlio Vargas assume o poder de 30 e vai até 54. Né? Então, o Gilberto Freire foi o autor principal do período da Era Vargas. Tá? E essa tese foi levada para dentro da USP. A USP capitaneou a tese e disseminou ela Brasil afora, até os dias de hoje. Depois do Gilberto Freire, ele teve dois discípulos, que foi o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro, e também o Shimon Schwarzman. Né? Todos eles vieram acrescentando a essa tese do Gilberto Freire. Né? Eles são autores centrais, portanto, da ideia de Brasil. Então veja, as três linhas teóricas resumidamente. A primeira linha fala que o Brasil não foi colônia. A segunda linha cria uma identidade de Brasil, desloca o Brasil de Portugal e cria como o Brasil dentro de uma bolha de vidro. Depois vem a terceira linha, que é a ideia de Brasil. Daí para cá, tudo vai se construindo. Tá? Portanto, hoje, para nós entendermos o Brasil de hoje, com a corrupção, com todos os esquemas que eu venho falando ao longo de vários conselheiros acácios, todas esses estudos históricos que eu tenho feito são em cima precisamente dessas três linhas teóricas conceituais. Em nenhum momento eu falo de política. Ou, aliás, quando eu toco na política é para fazendo uma menção a essas linhas teóricas. Não é? Evidentemente, quem não é meu aluno não fica a par disso. Ora, portanto, a partir do século XIX, nós temos uma outra linha de intelectuais que vão ser seguidores dessas linhas acima que entraram na historiografia, e esses intelectuais passaram a produzir livros de caráter cívico, dirigido ao público infantil. Tá? Esses autores que eu vou citar também fizeram obras dirigidas ao público adulto, mas eles fizeram muitas obras dirigidas ao público infantil. Dentre eles eu destaco o Silvio Romero, que foi um grande folclorista, o Olavo Bilac, o Coelho Neto, o Monteiro Lobato, o Afonso Celso, etc. Tratava-se, desde o século XIX, portanto, foi criado um projeto pedagógico que norteou toda a Primeira República para produzir cidadãos conforme uma linha ideológica específica, linha ideológica do Estado, linha ideológica em perfeita consonância com a maçonaria e com o socialismo. Tá? Porque a criança era vista como o futuro da nação. E essa criança deveria ser enquadrada e formatada dentro da chamada utopia do país do futuro. Ora, o Brasil tido como o país do futuro, como o futuro da nação, vocês já devem ter ouvido isto. De onde vem isso? Isso é uma criação da maçonaria.
Isso é uma visão escatológica, messiânica, revolucionária. Tá? Isso é um projeto de messianismo político. Então, dentro da ideia de que o Brasil tem um futuro, né, e é preciso entender o que é essa palavra dentro da chamada teoria do abade Joaquim de Fiore. Né? Bem, então as crianças precisariam estar formadas, com a cabeça feita, formatada, enquadrada dentro da utopia do país do futuro. Nessa perspectiva, os governos federal e estadual, desde o século XIX, se transformaram em importantes meios de sustentação e de disseminação de ideologias político-partidárias, revolucionárias, totalitárias, fossem elas de direita, fossem elas de esquerda, em períodos alternados. Então esse modus operandi de doutrinar crianças tem passado de um governo para outro governo, independentemente da legenda partidária. Aqui eu queria chamar a atenção para o grande papel, por exemplo, que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas, vai ter nesse quesito da formação de uma mentalidade, de uma ideia de Brasil. Portanto, quando o PT vem fazer isto, o PT está na esteira desse processo. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: a propositura do candidato Jair Bolsonaro também está indo na mesma linha, tá? O governo militar de 64 também criou a mesma linha ideológica revolucionária. Portanto, tanto faz quando independentemente de ser a esquerda ou a direita que assumir o poder, desde o século XIX, aliás, desde que a maçonaria assumiu os destinos do Brasil, o Brasil tem sido doutrinado ideologicamente. Os adultos são doutrinados e as crianças são doutrinadas. Eu vou deixar aqui para vocês alguns títulos de livros de literatura cívico-infantis da Primeira República. É claro que tem muito mais, eu elenquei somente alguns, para que vocês possam, caso se interessem, ir a essas literaturas e, evidentemente, ao final eu vou citar uma tese de doutorado do ano de 2007 que estuda exatamente esses casos. Muito bem, a história do Brasil ensinada pela biografia de seus heróis, Silvio Romero, é de 1890. Festas Nacionais, de Rodrigo Otávio, de 1893. América, de Coelho Neto, de 1897. A Terra Fluminense, de Olavo Bilac e Henrique Coelho Neto, de 1898. Por que me ufano do meu país, de Afonso Celso, 1901. Nossa Pátria, Virgílio Cardoso de Oliveira, de 1903. Contos Pátrios, de Olavo Bilac e Coelho Neto, de 1904. Poesias Infantis, de Olavo Bilac, 1904. Histórias da Nossa Terra, de Júlia Lopes de Almeida, de 1907. Pátria Brasileira, de Olavo Bilac e Coelho Neto, 1909. Através do Brasil, Olavo Bilac e Manuel Bonfim, 1910. O Livro do Escoteiro, Arnaldo Guinle e Mário Polo, de 1915. Minha Terra e Minha Gente, de Afrânio Peixoto, de 1916. Nossa Pátria, de Rocha Pombo, de 1917. Saudade, de Teles de Andrade, de 1919. Brasil, de Urnal Cívico, de Joaquim Luiz Osório, 1920. Breviário Cívico, Coelho Neto, 1921. Catecismo Cívico, de Augusto Mário Caldeira Brant, 1921. Para quem quiser se aprofundar em maiores detalhes sobre esse período da chamada Velha República, que é a Primeira República, que foi toda ela, os presidentes, dos 14 presidentes da Velha República, se não me falha a memória, 11 ou 9 eram maçons, né, e os que não eram maçons eram tutelados pela maçonaria. Para quem quiser, portanto, os maiores detalhes sobre isso podem ser vistos numa tese de doutorado chamada Brasil, um País Novo, Literatura Cívico-Pedagógica e a Construção de um Ideal de Infância Brasileira na Primeira República, da doutora Patrícia Santos Hansen, de 2007. Pois muito bem, então entenda o seguinte: a maçonaria é uma sociedade secreta, é uma organização cosmopolita, é um movimento revolucionário. Este movimento revolucionário está na base de todos os modelos de socialismo, de nazismo, de fascismo, de comunismo, de esquerdismo no mundo inteiro.
Então, quando se fala em esquerda, ou quando se fala no liberalismo, a fonte, a matriz de tudo isto chama-se maçonaria. Tá certo? A maçonaria foi criada em 1717. Portanto, em 1822, o Brasil foi entregue para as mãos da maçonaria. E de lá para cá, o Brasil nunca mais saiu das mãos da maçonaria. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje no quadro político e cultural brasileiro é simplesmente o desdobramento deste processo. Ele foi feito em fases, ele tem etapas aparentemente distintas, mas na verdade, quando nós estudamos a fundo a história brasileira, ela é praticamente um copia e cola. Evidentemente, muda-se uma coisa aqui, outra coisa ali, os cenários, os textos, os contextos, os personagens, claro que as pessoas morrem, mas via de regra, o modus operandi socialista, maçônico, liberal, é idêntico. Tá? Portanto, é não só incorreto dizer que o PT é obra exclusiva do PT e da esquerda a doutrinação dentro do Brasil, sobretudo porque essa doutrinação não aconteceu com a chamada redemocratização brasileira. Essa doutrinação vem desde 1822. Portanto, para quem quer, de fato, se interessar pela história do Brasil, é preciso botar o dedo na ferida no processo e ir à fonte. E, evidentemente, isso é um ato de coragem e é, sobretudo, um ato de amor à verdade brasileira. E a verdade não tem lado, tampouco a verdade está dentro da política. Não é? A história é aquilo que ela é. A história não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Nós estudamos história não para gostar de um ou outro personagem. Nós estudamos história porque é a história. A história brasileira, desde 1822, é uma fraude. É uma história ligada diretamente ao movimento revolucionário internacional, aonde o Brasil tem um grandíssimo papel de destaque. E ao contrário do que se possa pensar, o Brasil é um país importantíssimo na condução dos movimentos revolucionários internacionais. Aqui no Brasil, o Brasil tem sido o país piloto onde se testam inúmeras vertentes de esquerda que depois serão implantadas no resto do mundo. Portanto, não se engane. Independentemente do governo brasileiro ser supostamente de direita ou de esquerda, quando nós vamos estudar, eu já falei isso várias vezes, a história do Brasil, ela tem por trás dos bastidores um mesmo cenário. Um mesmo cenário onde divisa-se um mesmo modus operandi. Isso significa que é como se fosse um teatro. Nós estamos vendo a política brasileira através de um palco e por trás desse palco estão os verdadeiros donos do Brasil. Né? Para finalizar, aconteceu um processo no impeachment de Dilma Rousseff, de briga das oligarquias mafiosas que dirigem o Brasil desde 1822, e esse processo está se desdobrando até os dias de hoje. O Brasil, pela 8ª vez, vai mudar de lado, aparentemente, mudando de dono, aparentemente. Isso é só uma aparência. Essas mudanças acontecem todas as vezes que a máfia criminosa que dirige o Brasil por trás dos bastidores briga entre as facções. E aí aquela facção que estava no poder é subtraída e simplesmente assume a outra facção. Até o próximo, Conselheiro Acácio.